bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que tá chegando por aqui, prazer, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana, informação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e a criadora desse canal de comunicação que tá abalando todas as estruturas das mentes instintivas, emocionais e até das racionais, rompendo com alguns paradigmas, crenças e revelando traumas que talvez tenham te limitado até hoje e não tenham permitido que você fosse quem você realmente gostaria de ser. Sim ou não, gente? Olha, adorei fazer essa pausinha aqui, fazer alguma coisa diferente para vocês se divertirem. E quero falar novamente que eu sempre vou me apresentar, porque sempre tá chegando gente nova aqui e eu preciso fazer uma apresentação para vocês saberem quem é que tá desse lado aqui, contando um pouquinho sobre assuntos tão importantes e rompendo essas barreiras aí. E Disruptivos tem esse nome exatamente por isso, para romper as barreiras da normose. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês e gravem isso aí com vocês, tá? Muitas coisas são comuns, mas isso não quer dizer que são normais. Muitas coisas são comuns, mas não quer dizer que são normais. E a gente transformou normal, ser normal, estar doente, ter problema de relacionamento, ter problema financeiro e ter vários problemas na vida, e a gente fez disso uma normose, quase que uma neurose. E isso está criando uma consciência coletiva aonde a gente acha que o normal é tudo dando errado. Será que a forma de pensar que a gente tem pensado, né? E todo mundo, a maior parte da população mundial, tem favorecido o crescimento, o desenvolvimento humano? Gente, quero falar para vocês que já nesse capítulo aqui a gente vai trazer um pouco sobre o que é forma e o que é função. Obviamente, quem já fez o meu treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados vai saber que a relação entre forma e função a gente consegue ver em tudo que se manifesta na nossa frente. E aí, talvez a forma e a função revelem muitas das coisas que têm acontecido na nossa realidade e que a gente simplesmente não tinha criado consciência com relação a isso. Glaucio, então explica um pouquinho aí qual é a relação de forma e função e eu adoro voltar para os básicos e falar para você que, olha só, uma mesa, se ela é mais baixinha, ela tem uma forma e ela tem uma função, certo? Talvez uma mesa mais baixinha, um pouco menor, sirva como uma mesa de centro de sala. Mas se ela for mais alta e comprida, por exemplo, ela já tem uma outra função, uma outra serventia. Talvez ela funcione muito bem como uma mesa de jantar para, 8, 10, 12 pessoas. Então, a gente começa a perceber que toda forma tem uma função. Dentro do treinamento, do Desvende, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, que fica bem simples de entender. Quando você pensa numa cadeira, a cadeira, aquela cadeira básica, comum, tá? Pensa, tem as costas e o assento. Ela tem uma forma, porque ela apresenta um tipo de função que é sentar-se. Ela promove o poder de se sentar. Então tá ótimo. Se eu pego uma outra cadeira e esta cadeira é tipo aquelas cadeiras que tinha antigamente nos colégios, que tem um bracinho e que tem um apoio para você escrever, esta também, apesar de ser cadeira, ela já tem uma função a mais, porque a forma dela foi alterada. Então, eu tenho um lugar para sentar e tenho um lugar de apoio que me promove a oportunidade de também ali
escrever, quem sabe, ou apoiar por alguma razão, ou algum momento, ou alguma circunstância. Glauce, quem conhece muito bem forma e função? Gente, quero falar para vocês que todo engenheiro, todo arquiteto, todo designer trabalha e enxerga nisso muita relação. Inclusive, assim como as pessoas também, e olha só como você achou que não tinha nada a ver, mas tem, tá? As pessoas da moda entendem qual é a forma e a função de cada peça que você veste. Glauce! Então, toda forma tem uma função. Gente, a gente consegue ver isso até em estampas. Eu tenho certeza que você já se viu aí numa roupa estampada, olhou e falou: nossa, que coisa ridícula, que coisa horrorosa, tá feio demais, não deu certo pra mim não. E talvez aquela forma tinha uma função e quando você se viu dentro daquilo, você não se identificou. Glauce está começando a chegar perto do assunto, aonde a gente está vendo como a nossa própria vida funciona. E a pergunta é, e vamos começar, será que a forma com que você tem falado, a forma com que você tem se comportado, a forma que você tem se projetado, tem a função ideal para você chegar onde você quer? Será que você já parou para pensar nisso, que toda forma tem uma função? Você sabia que tudo nesse mundo, inclusive a caneta que está na sua mão, o formato do seu telefone, tudo isso foi pensado estrategicamente para ter funcionalidade e que você, com todas as formas que você tem de fazer as coisas, da forma como você faz, também existe uma função implícita. Ai, Glauce, a gente está começando a voltar em alguns episódios atrás do Disruptivos e eu tô conseguindo me enxergar em coisas que eu não via. Será que a forma de você falar vai levar ao resultado que você quer? Vai levar ao resultado que você quer? Você sabia que a forma com que você posiciona o seu corpo e a sua coluna também tem uma função e ela traz uma comunicação? Talvez até do estado de dentro de como você se sente. Quando a gente começa a estudar um pouquinho de como a nossa neurofisiologia funciona e o que ela revela através das nossas formas físicas, a gente tem tendência de negar, né? Ai, a gente não quer, se eu tenho mais gordurinha aqui, se meu nariz é assim, se minha testa é de tal jeito, se meu lado direito e meu lado esquerdo são diferentes. Mas quando você olha para uma escrivaninha, para uma casa e para tudo do lado de fora, aceitar que forma e função estão extremamente conectadas, não fica difícil, né? E quem disse que o que você vê do lado de fora, você não vê porque está do lado de dentro? Ih, agora pegou, hein? E agora a gente chegou nesse lugar. Qual é a forma com a qual você tem se comportado nessa vida? Será que é um formato apresentado de vítima, de alguém medroso, de alguém que não se posiciona e que não passa credibilidade, ou de alguém que só reclama? Será que este formato vai trazer realmente, por exemplo, se você quer um relacionamento ou relacionamentos saudáveis com todas as pessoas ao seu redor, será que vai trazer ela para vocês? Será que a forma com a qual você fala de outras pessoas
não revela muito mais sobre qual é a forma que você pensa, e isso não tem te afastado das funções que você gostaria de ter, aonde você gostaria de ter? Glauce do céu! Então, tudo tem um formato e tudo tem uma função, sim. Você já viu fones? Gente, existem fones que passam por cima da cabeça, são grandes e eles têm um formato e têm uma função. Assim como aqueles que são pequenininhos e você coloca dentro do ouvido. Eles também têm um formato porque eles também têm uma função. Assim como um livro tem um formato de livro, porque a forma implica facilidade de funcionalidade. E se a sua funcionalidade está depredada? Qual é a sua função hoje aqui nessa terra, nessa vida? Você já parou para pensar que quando as pessoas perdem a função, elas entram em declínio? Eu quero contar para vocês uma coisa assim, que é alucinante chegar a essa conclusão. Mas todas as pessoas, e a maior parte das pessoas que eu conheço, quando ela perde a função, porque ela se aposenta, ela perdeu a funcionalidade, a forma dela nesse mundo deixa de existir e muitas pessoas entram em estado de doença e finalizam a sua forma nesta terra porque perderam a função. Vocês sabiam que a maior parte das grandes neuroses deste mundo é não ter funcionalidade? Para que você serve? E essa pergunta é boa, tá? Porque antigamente a gente falava que no trabalho era serviço, né? O vô foi pro serviço, o seu pai foi pro serviço. Então a gente já começa a encontrar que a nossa função talvez esteja no serviço. Quem sabe oferecendo o que temos de talento? Será que não dá para recuperar e descobrir talentos perdidos, assim como a Bíblia descreve? Você já parou para pensar sobre isso? Você já lembrou aí de outras parábolas, as quais os talentos também eram distribuídos e aqueles que foram utilizados se multiplicaram e aqueles que foram enterrados definharam? Uau, Glauce, quanta coisa! Então, a forma com a qual eu lido com as coisas que tenho também vai fazer com que eu tenha função. Vai sim. Qual é a função que você tem nessa vida? Com que forma você tem se comportado? Será que o formato aí, como a gente já trouxe em outro episódio, é um formato rasteiro? Seu comportamento ficou nos níveis mais baixos de consciência e a forma com que você faz as coisas está contaminada pela sua mente mais baixa. E quem sabe as coisas que eram para acontecer na sua vida acabam perdendo a função. Uau! Uau! Será que você já parou para pensar sobre isso? Eu quero falar para você que quando você começa a entender que tudo que existe ao seu redor tem um formato e tem uma função, você começa a acordar para o formato que você faz, para o formato que você tem, para o formato com o qual você apresenta a sua funcionalidade. Será que é funcional positivo você ter aí
a forma de falar mais agressiva, ou mais vitimista, ou mais apático? Para pensar. Eu quero que você se investigue agora. Qual é a forma que você primordialmente tem se visto? Será que quando você olha no espelho, você olha bem rápido e não tem coragem de olhar bem dentro dos seus olhos para saber realmente investigar qual é a forma com que você tem se olhado, para saber aonde resgatar a sua verdadeira função nesse mundo? Você sabia que a forma com a qual você se olha é a forma com a qual você se veste de forma inconsciente e que isso passa uma mensagem para as pessoas do lado de fora? Glauce, será que é isso que afasta ou que atrai? Essa mensagem não dita, mas simbólica através da imagem. Será que ela não está gritando muito mais alto do que você possa falar ou gritar? Uau! Qual é a forma com que você tem se olhado? Qual é a forma que você tem escolhido se projetar, se comunicar com as pessoas que você ama, no seu trabalho, nos seus relacionamentos primários? Será que é uma forma permissiva? Será que é uma forma agressiva? Eu não sei da sua vida. Eu realmente não sei. Mas eu tenho certeza que agora você começou a prestar atenção. Será que a forma com que eu faço as coisas, eu pareço um tratorzão? Ou a forma com que eu faço as coisas, eu pareço uma florzinha indefesa que pode ser machucada a qualquer momento? Será que a forma de me projetar em todos os lugares está sendo coerente com a minha função nesse mundo? Você sabe qual é a sua função? O que te faz vivo? O que te faz levantar? Se você começar a investigar agora qual é a forma e qual é a função que você tem nesse mundo, você sabia que você não está engessado se você não gostar do que você vê? Eu quero dizer para vocês que, como eu falo dentro do treinamento do Desvende, nós somos massinhas moldáveis. E assim como o pessoal também tem aí, tá? O Corpo Explica, e tem um curso para se formar e entender o que é que o seu corpo passa de informação na mielização da coluna vertebral e todos os traumas que a gente carrega e todas as coisas que acontecem e como a gente pode alterar isso ou trabalhar com esse fluxo natural. Será que se eu começar a olhar para os meus maiores potenciais como funções predominantes, eu não vou conseguir mudar o meu formato nessa vida de trabalhar, de me relacionar, de me comunicar, de estar perto da minha família, de estar perto dos meus colegas, dos meus amigos? Será que não vai mudar? Mas será que você já parou e já voltou e foi lá no espelho olhar para você, para dar de cara com quem você é de verdade, tá? Não me vem com historinha não, de falar não, eu sou lindo, maravilhoso, pleno, e tem gente que se olha e fala, nossa, eu sou horroroso, tenebroso, tá horrível, desse cabelo, esse olho, esse nariz, não gosto disso. Eu quero a verdade, tá? E eu quero que você olhe
Não só para o que está do lado de fora. Porque isso, gente, é só um reflexo do que está do lado de dentro, tá? Você mudou do lado de dentro, eu quero dizer para você que o seu corpo inteirinho pode ser alterado de uma forma extremamente surpreendente se você realmente quiser. Porque somos massinhas moldáveis. Quantas pessoas vocês já não conheceram no passado e que vocês encontram agora que estão completamente diferentes? Gente, tem as pessoas que modificaram aí praticamente como vinho, né? O pessoal fala, foram melhorando com o passar do tempo, mas tem pessoas que simplesmente se abandonaram, não foram fazer esse olhar para o espelho e foram sendo tomadas pelo inconsciente e dali para frente operacionalizaram com as mentes mais baixas, sendo conduzidas pelas emoções e pelos instintos, ao invés de escolher quais emoções usarem ou quando utilizar os instintos para sobreviver. Glauce do céu. Então foi isso que aconteceu? Eu quero falar para vocês, existem pessoas nesse mundo que não fizeram 700 milhões de tipos de intervenções estéticas e que parecem, com 50 anos, mais novas do que meninas de 30. Como é que você explica isso? Aí você vai ver qual é a diferença entre uma pessoa e a outra pessoa. Esta pessoa que é bem mais velha, né, mais experiente, eu diria. Ela simplesmente foi cuidar do que a outra não foi. Os nossos músculos se movem pelas nossas emoções. Gente, essa é a parte mais importante que vocês precisam saber. Todos os nossos músculos são movidos primordialmente por hormônios através de nossas emoções. Glauce, então como assim? O que você quer dizer? Eu quero dizer que muita gente jogou nas costas da gravidade tudo isso, mas o que nos envelhece e faz com que percamos a nossa forma é muito mais o que passa na nossa mente e no nosso coração e como a gente age do que a gravidade. Não bota isso na gravidade. Tem gente que bota isso na genética, gente. Não, isso é muito velho, por favor. Deus, eu já pedi, eu peço para Deus todos os dias. Ai, mas eu tenho isso porque é genético. Que mundo é que você parou nessa existência para acreditar que a genética tem qualquer poder sobre a sua vida? Sabe quando ela tem poder sobre a sua vida? Quando você está inconsciente. E quando você se determina a viver o mesmo padrão de todo mundo da sua família, carregando todos os mesmos traumas, paradigmas, ressentimentos e histórias para frente e fazendo com que os seus descendentes carreguem também, ao invés de olhar para esse lugar e através da epigenética fazer essa alteração. Então, Glauce, a forma é alterada, principalmente a nossa principal do ser humano, com os pensamentos, as emoções e as ações. Bingo! É exatamente isso. É exatamente assim que a gente vive uma remodelação física, mental, espiritual e emocional. E agora você entendeu como a manifestação da sua forma aqui na Terra, em qualquer área que seja, o tamanho da importância que ela tem. Ela é exatamente a sua alma desnuda neste mundo. Quem souber fazer a leitura, conhece você do começo ao fim, sem nem você abrir a boca direito, só fazendo uma leitura de imagem simbólica, a semiótica e muitos outros processos também, como a morfopsicologia, já dão um embasamento muito profundo para isso.
E às vezes você não sabe o que acontece. Além dos processos energéticos, né, gente? A gente já sabe o que acontece também e a gente sabe que a gente tem os nossos campos aí atratores e repelentes, né, de algumas pessoas. Mas algumas pessoas tentam passar por isso e, através da palavra, tentam utilizar a distorção da percepção da energia e acabam, mesmo tendo um formato que explica uma função, conseguindo enganar os mais desavisados ou com falta de conhecimento nessa área. Olha o tamanho da importância do que a gente está falando aqui hoje e de que você nem fazia ideia. Eu quero falar para você, quando você vai fazer uma compra, qualquer compra que seja ela, você não presta atenção na forma do que você está comprando, no formato? Eu vou falar para vocês que eu mudei de casa e agora tudo que eu olho o formato para saber se vai dar match com o lugar onde eu tô, se combina, se é isso mesmo. Graças a Deus, eu tenho alguém que está me ajudando em tudo isso, não estou fazendo um projeto sozinha, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo as coisas mais básicas que eu vou comprar, eu olho e penso, essa cor não é a cor que eu gosto. Essa cor não tem nada a ver. Eu sei o que ela comunica. Não quero mais dela. Eu vou mudar, eu vou alterar isso. O que eu posso colocar aqui para comprar? E, gente, às vezes é coisa muito simples, tá? Como o prendedor da porta para a porta não bater durante o dia. A gente deixa a casa aberta, venta bastante. E até a parte de colocar ali embaixo da porta precisa ter um formato condizente. E você acorda todos os dias, sem nem se olhar, escova os dentes, dá um jeito qualquer só para parecer apresentável, veste a primeira roupa que está lá em cima e sai de casa. Você acha que esse formato não mostra desdém com você mesmo? Ou será que se arrumar demais e ficar glamurosa, gloriosa todos os dias, não é vestir uma máscara? Será que quem está do outro lado está vendo de verdade você? Ou você fez tudo isso porque nem você quer olhar para você no espelho? Já escutaram? E eu escutava isso sempre, viu, gente? Minha mãe falava isso. E olha só, como tem uma sabedoria, ela falava que a mãe dela falava isso e assim por diante. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Vocês já escutaram também na época da paquera, que é da minha fase aí, da minha faixa etária dos 40, pastel de vento? Você olha um pastel enorme e dentro é vento. Será que a gente não tenta também burlar essa forma para enganar a respeito da função? Mas, na verdade, quem a gente está enganando? Quem é que a gente está enganando quando a gente faz isso com a gente mesmo? Glauce do céu. Será que eu não me ancoro nesses pastéis de vento? Ou que eu não me ancoro em ser uma bela viola e por dentro as notas estão ali, as cordas totalmente sem afinar? Que música será que canta do lado de dentro? Numa viola onde as cordas estão desafinadas. Parece grande, linda, maravilhosa, mas tem função? Será que está funcionando da maneira correta para ficar e trazer harmonia? Glauce do céu, que podcast é esse? Quanto tempo mais você vai aceitar a forma que você tem? A forma com a qual você faz as coisas? Este formato. E às vezes é um formato resistente, gente.
de fazer as coisas, inflexível. Você escuta ideias e você resiste do começo ao fim em mudar o formato, sem entender que às vezes a pessoa falou alguma coisa para você, que se você não resistir e mudar o formato, muita coisa pode mudar na sua vida. Será que não? Mas será que você tem olhado para a maior forma principal lá que você vê no espelho? Essa é a forma. Essa é a forma que tem uma função. E será que você está disposta e disposto a olhar para essa forma que você vê quando você olha no espelho, no mais profundo da alma? Dentro da boca de seus olhos, como diria meu filho, dentro da boca de seus olhos está o conhecimento e o encontro com seu espírito do lado de dentro. E será que quando você tiver esse encontro, você vai sorrir ou vai chorar? Será que você não precisa desse encontro para determinar, a partir de agora, qual é a real função? Para quem sabe, através da função, alterar a forma, ou através de olhar e não gostar da forma, alterar a forma para mudar a função? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar de grandes pessoas aí pela internet e também de algumas formas e funções arquetípicas que foram trazidas primordialmente aí para o nosso conhecimento por Carl Jung. E ele fala que os arquétipos, tipos antigos primordiais que resistiram ao tempo pelo sucesso que tiveram, indicam e direcionam uma forma e uma função. E a minha pergunta é: se você não sabe qual é a sua função, como é que você vai modelar o seu formato? Se você não sabe qual é o formato que comunica a sua função, será que você não vai se descobrir, assim como no primeiro passo aqui que falei, uma incongruência entre o que eu quero e o que eu faço não tá batendo? Será que as pessoas não conseguem ver essa incongruência em você? Eu não preciso ser amada, eu não preciso de ninguém, eu não quero ninguém. E se veste da forma mais reveladora possível para chamar a atenção de todo mundo? Olha a incongruência, gente. Ou será que você só está vestida de você e, na verdade, você gostaria de manter isso, mas dependendo do que você vai, do lugar que você vai, você altera para, como diriam aí alguns amigos meus, seja menos. Para o lugar onde você vai, você não precisa se vestir desse jeito, com medo de agredir as outras pessoas, com medo de ser você mesmo. Será? Será que a sua forma de se relacionar com seus parentes tem a função que você gostaria? Se você quer ter paz, por que você está sempre tendo a função de jogar lenha na fogueira? Olha como a gente entra em polaridades opostas, desejando uma coisa e fazendo outra. E eu quero falar para você que é nesse lugar que a gente encontra o significado real da palavra pecado, tá? Porque pecado, gente, no aramaico e no hebraico, principalmente, é errar
o alvo. Eu quero fazer isso, mas no meio do caminho eu acabei fazendo aquilo e deu tudo errado. E aí, na linguagem usual, e eu acho que eu já até falei isso para vocês, a gente fala isso, né? Nossa, ai meu Deus, eu pequei, olha o que eu fiz. Nessa linguagem você usa certo. Na outra, alguém te ensinou em algum meio religioso que pecado era uma coisa, nossa. E na verdade é só errar o alvo. Sabe por quê? Quando você erra o alvo, você se chibata, você se dilacera. E Jesus falou assim, tá? Para Maria Madalena. Quem ficou aqui para te condenar? E ela responde, ninguém, Senhor. E aí ele olha para ela e fala assim, eu também não te condeno não, vai, só não peca mais. E todo mundo levou isso para um lugar completamente fora da casinha. E o lugar era muito simples, gente, era vai e não erra mais o alvo, porque eu te amo. E todas as vezes que você erra o alvo e que você fica se julgando, se criticando, se fazendo de vítima, sentindo vergonha, eu sofro junto com você porque eu te amo. Não é pecar mais ou pecar menos para mim, é para você, porque eu te amo. Porque a forma com que você faz as coisas tem uma função. E quando você mirar num lugar e não acertar e acertar em outro, tenha certeza que naturalmente, na consciência que existe, que toma conta da maior população mundial, você vai se chibatar, você vai se culpar, você vai criar pensamentos circulares, vai permitir pensamentos intrusivos e vai deixar você numa neurose tão grande que era tudo que Cristo, e tenha certeza que o Criador desse universo não quer para você, porque quando você está nesse lugar, você está muito distante de se reconhecer como filho amado. A pergunta agora é: qual é o formato do filho de um rei? Qual é a função de um filho de rei que ganhou de presentes, é isso mesmo, tá? Você ganhou de presente, não só um, por isso falei presentes, para utilizar muitos talentos. Glauce, será que eu estou negligenciando meus talentos? Não sei que função que eu tenho e por isso o meu formato está disforme, muito mais parecido com as minhas dores, os meus traumas, as minhas neuroses e os meus problemas e os meus paradigmas do que com o formato que eu deveria ter para caminhar por essa terra? Eu quero falar para vocês que Deus é tão extraordinário que eu estou assistindo a série da Amazon Prime. Olha eu fazendo propaganda aqui, gente, me paga a Amazon Prime que eu vou amar. Mas, olha o que eu estou falando aqui para vocês. Eu estou assistindo A Casa de Davi. E quando você olha para Davi, gente, ele era pequeno, franzino, mas uma coisa era muito certa, ele era só um menino. Ele sabia qual era a função dele. Ele foi muito bem criado e instruído por uma mãe presente que deu segurança espiritual e emocional para ele ter energia para ir para a vida. E aí você olha para ele e fala assim, o formato, gente, não era muito de alguém que podia matar um urso, que podia matar um leão, mas a função já estava lá, gente. Ele já sabia qual era o dom, o talento, ele já era extremamente corajoso e olha só, foi o único que passou na frente para derrubar um gigante, na frente da função de um exército enorme. E Deus fez dele, pelo formato com o qual ele se comportou, por mais que não fosse a forma física, na função de rei. Deus transformou aquele formato em rei.
E a minha pergunta, ainda que hoje, é: por que você não olha as histórias que estão escritas na Bíblia para ver que todo o formato que está ali, todas as coisas que aconteceram, não interessa aonde você está agora, a forma como você está agora. Deus te dá uma função. Ele faz você usar os seus dons e talentos e tudo que você tem de bagagem, até as coisas que você acredita que não são tão positivas, para você ter uma função que vai além de você. Não é para você brilhar, e você tenha certeza que Davi subiu e virou rei, mas ele era um instrumento. Porque eu quero dizer uma coisa para você, tá? Se a sua função é brilhar, você esquece que a nossa função não é brilhar. A nossa função é ser canal para que outras pessoas brilhem, iluminem-se. E olha só, quando você pega a Bíblia, você começa a ver que o formato dos grandes heróis aqui, gente, era bem disfuncional. Não era, não? Para pensar. O formato que existia na família de José. Vamos começar do começo? E ainda um pouco antes, gente, na primeira família registrada, o que aconteceu? Olha como a gente consegue ver as coisas que acontecem. No primeiro, um irmão matou o outro. Nossa, que forma interessante de lidar com a família, né? Na segunda história mais proeminente, vocês viram o que aconteceu na sociedade inteira, de como é que aconteceu a vida e as coisas com Noé. E depois, seguindo um pouco mais para frente, vamos dar um jump e vamos para José do Egito. Gente, José do Egito, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Se isso não é um formato disfuncional, eu nem sei o que é. Mas eu quero dizer para vocês que em todas essas histórias e muitas outras histórias pela frente, Deus mostra o quanto a função, utilizando os talentos primordiais, pode alterar o formato. E de vendido, no caso de José, gente, ele virou governador do Egito. E foi o governador responsável por acabar naquela época com a fome de todo mundo. Será que você não está deixando de olhar para suas formas e funções por medo? Será que você, hoje, consegue olhar a primeira vez no espelho dentro dos seus olhos e saber qual é a função que você tem nessa terra? Será que você tem a função de uma cadeira? Ou será que você vai ter a função de um governador, de um governante, de um rei? Será que você, pelo formato com que você faz as coisas, não anda se parecendo muito mais com um andarilho ou um mendigo do que com alguém que veio e que tem algo dos céus para entregar para outras pessoas? Uau, Glauce! Será que eu sei que a minha forma revela uma função e que a função molda a minha forma? Uau! Quanto tempo mais eu vou ficar inocente e cego para isso? Inocente e cega para entender que tudo que eu tenho em volta de mim tem uma forma e função, assim como eu, assim como a minha mente, assim como as minhas emoções e as minhas ações. Você está disposto? Você está disposta a mudar isso?
quanto tempo mais você vai fingir que não está vendo? Quanto tempo mais você vai negligenciar o seu formato que revela a sua função real interna para todo mundo? Será que agora você não começou a acordar um pouquinho mais e não vai querer começar a procurar qual é a sua real função e se você está nela ou se você está completamente incongruente com ela? Será que você está sendo você dentro do seu próprio formato, dentro da sua própria função nessa vida? Glauce do céu, eu era só um andarilho. Andei até nem me encontrar, né? Eu quero que você faça um exercício agora bem simples. Se você puder, senta na frente do seu telefone ou de um espelho, se você puder, e olhe para o espelho. Nem que seja para levantar, ir no banheiro ou algum lugar assim, vai lá. E eu quero que você olhe bem dentro dos seus olhos. E eu quero que você deixe vir aí o que você precisa ver. Pergunta para você qual é a sua função. Ou talvez o que as formas que você está vendo significam. Quais são as suas maiores necessidades? Aonde precisa curar? Deixa vir, sem medo, sem problema, só deixa vir. A partir do momento que você faz isso, você cria consciência. E criar consciência, eu quero falar para você que é maravilhoso, tá? Esse já é o primeiro grande passo da sua cura. Deixa vir, continua olhando. Tem tristeza? Tem dor? Tem sofrimento? Será que você consegue deixar ir isso? Porque isso aconteceu lá no passado e o seu passado não determina o seu agora, o seu hoje e muito menos o seu amanhã. Será que as formas que você está vendo, do seu cabelo, dos seus olhos, do seu corpo, por que você não tem aceitado? Quantas coisas você tem feito realmente para alterar a forma ou para alterar a função? É de coração ou é por alguma falta interna? Você está fazendo porque você não se identifica mais ou porque você quer parecer que aquilo não é aquilo ou não é daquele jeito? Continua aí olhando. O quanto você gosta do seu cabelo ou da falta do seu cabelo? Será que algumas coisas precisam ser admitidas para a gente? Será que algumas decisões de formato precisam ser mudadas não só na aparência, mas aí no formato de amar, no formato de se comunicar, na forma como você olha para você? Será que você tem usado um olhar com um formato de amor para o lado de dentro? Será que você já tem se perdoado? Ou ainda não? Ou você olha e nega todas as formas que você tem visto e sai correndo para mudar todas elas? Será que não está na hora de abraçar tudo o que você vê, para agora conscientemente alterar a forma com que você faz as coisas, para alterar a função e ter novos resultados na sua vida? Você sabia que você está no comando disso? Você sabia que você pode escolher isso a qualquer momento? E que talvez a forma de fazer as coisas ou a sua própria forma de ser
pode alterar todas as funcionalidades que você já teve um dia e que hoje você pode se tornar um ser humano bem diferente desse que você está vendo aí no espelho? Eu quero deixar essa boa nova com você. Toda forma tem uma função e toda função apresenta uma forma específica. A forma que eu desejo, o formato que eu desejo ver em cada um de vocês, não é o formato com a função de um pedinte, mas o formato com a função de um rei, de um governador, daquele que talvez um dia tenha sido aí rejeitado, vendido ou até morto por dentro, mas que fez coisas grandiosas o suficiente para nunca ser esquecido. Qual é a função que você quer ter hoje? Qual é a forma que você quer se projetar na sua vida com essa função? E na vida de muitas pessoas, as quais você pode iluminar. E não para brilhar, mas para iluminar, para jogar luz, para essas outras pessoas verem que existe um caminho muito maior, muito melhor do que talvez o que elas estão vivendo hoje. Será que essa já não é uma muito boa função aí para você? Só ser luz, ou ser, quem sabe, um espelho que reflete a luz que vem do alto. Eu espero que hoje você tome a decisão de mudar as suas formas, alterar as suas funções, ou talvez descobrir a sua real função nesse mundo e entrar em congruência com a forma com que Deus quer que você haja nessa vida, nesse mundo, nessa era, nessa história. Nas suas mãos existe um poder muito maior do que você imagina. Será que você está usando ele? Ou você está negligenciando ele e é por isso que você tem sofrido? Preste atenção nas formas e funções. Toda função tem uma forma e toda forma tem uma função. E aqui hoje, a sua função é olhar para você, amar você, para você caminhar por essa terra como filho amado do Deus Criador absoluto, que une todos os versos para fazer o cântico dos cânticos da caminhada da sua vida.